Você sente que o dia acaba e as tarefas nunca terminam. Você inicia o próximo dia com a lista cheia de tarefas e aí os imprevistos vão acontecendo e vão tomando conta do seu planejamento e daqui a pouco a semana mal começou e você abandonou já aquilo que você planejou. E na próxima semana você vai de novo, decidida que você vai seguir aquilo que você planejou e esse ciclo de frustração ele só aumenta. Em 2025, as regras de gestão do tempo, elas precisam mudar. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer para você quais são as 5 principais dicas de gerenciamento do tempo que você precisa implementar na sua vida para 2025, para que você deixe de procrastinar aquilo que é importante, comece de uma vez por todas a ter clareza daquilo que importa e principalmente, que é o que vai fazer toda a diferença, que você haja de acordo com aqueles compromissos que você assumiu, que você haja para construir as rotinas que vão sustentar o seu projeto e que você consiga de uma vez por todas construir um ano produtivo, eficiente e eficaz, como eu sei que você deseja, né? Então, bora lá. Vamos lá, eu vou te entregar aqui quais são as 5 dicas, tá? A primeira delas é aquela que talvez seja a mais polêmica de todas essas 5 dicas aqui, que é você entender que você controla 100% do seu tempo. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira crença que a gente precisa quebrar para 2025. É preciso entender o seguinte, todos nós aqui temos mais tarefas para fazer do que tempo disponível no dia. Só que eu preciso entender que neste cenário eu controlo o meu tempo. Então, quando eu entendo isso e quando eu aceito isso, eu paro de culpar os outros pelos imprevistos que acontecem, pelas coisas que eu não consigo fazer, pelas rotinas que eu não consigo cumprir. Eu entendo que eu tenho o poder de decisão daquilo que eu faço e daquilo que eu não faço, e eu aceito a minha condição de escolha. Porque quando eu não mudo essa mentalidade e eu tento gerenciar o meu tempo, eu tento planejar a minha semana, eu tento planejar o meu dia, só que eu continuo acreditando que as interrupções, que as pessoas, que as minhas filhas, que a minha mulher, que o meu trabalho, que isso vai fazer com que o meu planejamento não consiga ser executado, se eu acredito nisso, eu já estou errando. Eu já estou falhando, eu já estou dizendo que o meu planejamento ele não vai ser executado. Agora, quando eu mudo a minha mentalidade e eu entendo que eu controlo 100% do meu tempo, que eu que vou dizer aquilo que eu aceito e aquilo que eu não aceito, que eu que vou determinar quais são os ambientes que eu frequento e quais são os ambientes que eu não frequento. E se eu estou em uma condição em que eu preciso, talvez por uma circunstância, de um trabalho, por exemplo, frequentar um ambiente que eu não gostaria de frequentar, eu vou colocar e eu vou decidir qual é a intensidade, qual é a energia e o tempo que eu vou dar àquele ambiente. Então, vamos começar entendendo isso. Você precisa mudar essa mentalidade para 2025, entendendo que você controla 100% do seu tempo. E isso envolve até os imprevistos, isso envolve até aquelas coisas que acontecem no nosso dia que a gente vai ficar muito bravo, que a gente vai começar a reclamar. Você controla isso. As coisas aconteceram, o imprevisto aconteceu, você precisa resolver. E aí você pode resolver aquilo de uma maneira eficiente, dedicando tempo, energia, focando naquilo para voltar para o seu planejamento, ou você pode simplesmente ficar reclamando que as coisas não deram certo. Então, 100% do seu tempo está sob o seu controle.
Quando você muda essa metodologia, quando você muda essa mentalidade, você vai melhorar até a sua autoestima. Você vai se sentir mais no controle da sua vida. E esse sentimento de controle, ele faz com que você procrastine menos aquilo que está planejado, e procrastinando menos, você executa mais. Se você executa mais, você vai ser mais recompensado, e aí o seu sistema de recompensa ele vai ser mais ativado, e o seu cérebro vai querer repetir mais aquela ação de ter o controle do seu tempo. Por isso que você vai melhorar e executar mais vezes aquilo que está planejado. Ok? Vamos para a segunda dica. Segunda dica é: não perca tempo planejando. Todo final de ano, início do outro, tem muitas pessoas, né? E eu já fui essa pessoa que eu ficava ali durante meses, durante semanas, debruçado no meu planejamento. Enquanto não ficasse bonito, lindo, maravilhoso, visual o meu planejamento, eu não saía dele. Só que se eu fico perdendo tempo em planejar as minhas ações para 2025, eu não estou dedicando tempo para a ação. E tem uma outra coisa que é muito importante aqui. É muito mais confortável e muito mais prazeroso para o meu cérebro eu planejar do que eu executar. É lindo, é maravilhoso eu ficar vivendo no mundo imaginário do planejamento. Porque quando eu vou para a ação, eu preciso me defrontar, eu me encontro com o mundo real. Eu me encontro com realmente aquilo que está acontecendo, com o meu nível de habilidade para gerenciar o tempo e para gerenciar os problemas. Agora, se eu fico no mundo do planejamento, isso é muito mais confortável. Então, a gente precisa vencer, a gente precisa enfrentar essa resistência interna do perfeccionismo, de que tudo precisa estar em ordem, que tudo precisa estar muito organizado, tá? O planejamento, ele serve para deixar a execução mais eficiente. O planejamento, ele serve para me dar a direção da execução, para que eu faça as coisas certas, no momento certo. Só que eu preciso executar, não dá para ficar só planejando. Tá? E um outro ponto que pode acontecer aqui com você, que já aconteceu comigo em outros momentos, é eu querer fazer um planejamento muito complexo. Então eu vou usar várias ferramentas, eu vou usar uma ferramenta para agenda, uma para lista de tarefas, uma outra ferramenta para projetos, uma outra ferramenta para meta, uma outra ferramenta para rotina. E aí o seu sistema ele fica tão complexo que ele não fica sustentável. Você não vai conseguir ser consistente naquilo que você está fazendo. Porque se na hora que você cumpre a sua rotina, você tem que abrir o Notion para dar o check na sua rotina. Você abre o Todoist para a sua lista de tarefas. Você abre a Google Agenda para os seus compromissos. Você abre o Evernote ou o ClickUp para os seus objetivos. E por aí vai. Você abre o Trello para o seu fluxo de trabalho. Você não vai dar conta. Porque o sistema ele é muito complexo e aí você vai passar muito tempo planejando as ações em cada um desses aplicativos. Por isso que aqui dentro da minha metodologia que eu ensino lá no DNA Produtivo, eu ensino você a usar a Google Agenda para rotinas, compromissos e lembretes, conversando com o Todoist para suas listas de tarefas e nada mais. Você só precisa desses dois aplicativos que conversam, que são gratuitos e muito simples para você ter todo um sistema de produtividade simples, fácil, que vai impulsionar você para a execução. E se você quiser saber como que você aprende a usar esses aplicativos e a colocar em prática esse sistema do absoluto zero até um planejamento semanal e diário eficiente, o link do DNA Produtivo está aqui embaixo. Você pode se tornar meu aluno ou minha aluna, tá? Qual é então a terceira dica? Já demos duas dicas aqui. A primeira é você ter um controle total do seu tempo, não perca tempo com planejamento excessivo. E a terceira, que vem complementar a segunda, é que
tempo livre não é tempo disponível. Entenda isso de uma vez por todas para mudar a sua produtividade, para mudar o modo como você gerencia o seu tempo no ano de 2025. O tempo que você tem livre na sua agenda, ele não é um tempo disponível. Se você tem controle total do seu tempo, você vai dizer os sims e os nãos ligados àquilo que você tem de mais importante para ser feito, que são os seus projetos. E essa dica, né, de tempo livre não é tempo disponível, ela traz junto com ela também uma lei que é chamada de lei de Parkinson, que diz o seguinte, mais ou menos assim: o trabalho se expande pelo tempo que você determina para ela. A tarefa, ela se expande pelo tempo que você deixa disponível para aquela tarefa. Então, talvez você tenha uma reunião que ela precisaria durar 15 minutos, e em 15 minutos você resolveria tudo aquilo que você precisa para aquela reunião, e você está usando 1 hora, 1h30, porque você chega, bate um papo, toma um café, aí vocês começam a falar, aí vocês falam de outras coisas, aí depois você fica ali batendo aquele papo, ou seja, a tarefa ela se expande pelo tempo que você deixou disponível para ela. E se você está gastando tempo demais em tarefas que você poderia fazer em menos tempo, o que vai acontecer é que vai faltar tempo e energia para aquilo que é importante. Então, o que você precisa fazer? Respeite o seu tempo antes de respeitar o tempo dos outros. Porque quando você começa a respeitar o seu tempo, você passa a respeitar o tempo dos outros também. Você passa a chegar antes para as reuniões, você passa a entregar os trabalhos no prazo ou até antes do prazo. Você passa a planejar o seu dia e a sua semana com antecedência. Você passa a diminuir a complexidade do seu sistema de planejamento. Isso tudo é respeitar o seu tempo. Isso tudo é determinar o tempo que você tem disponível para cada tarefa do seu dia. Essa é a melhor solução para você aumentar a sua autoestima, aumentar o modo como você interage e lida com o seu tempo. Quando você desenvolve esse hábito de respeitar o tempo das tarefas e das coisas, você está se respeitando. Então, o que você vai fazer de maneira prática aqui para entender que tempo livre não é tempo disponível? A primeira coisa, você vai passar a criar prazos para suas tarefas e respeitar esses prazos. Isso vai aumentar a sua sensação de controle. Se você vai sentar e ficar durante 1 hora estudando um determinado conteúdo, o que você vai fazer é colocar um timer de 1 hora, é se livrar das distrações e ficar ali 1 hora, é respeitar aquilo. Você não vai levantar daqui 30 minutos e falar, cansei disso. Você vai respeitar, você vai passar a ser aquilo que você disse, você vai ser a sua palavra. Isso vai aumentar a sua sensação de controle, isso vai aumentar também a sua autoestima e você passa a confiar mais nos compromissos que você assume com você e com os outros, tá? E uma dica prática que eu utilizo dentro do meu planejamento aqui, para não deixar tempo disponível à toa, né, para os imprevistos e para aquilo que acontece durante o nosso dia, é usar o bloco Coringa, que é um bloco de tempo que eu já deixo programado no final do meu dia e no final da minha manhã, onde eu vou não marcar, né? Eu não vou marcar nenhum compromisso ali e eu vou usar esses blocos Coringa para os imprevistos ou para eu fechar tanto minha manhã antes do almoço quanto ali o dia, né, antes do dia encerrar. Então eu já estou prevendo os imprevistos ali, porque senão qualquer coisa que aparece no meu dia vai tomar conta da minha agenda, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo sugerido, onde eu te mostro como é que você pode aplicar o tempo Coringa, o bloco Coringa aí na sua agenda, tá bom? Vamos lá para a quarta dica. Quarta dica é: o seu planejamento de 2025, ele precisa começar pelas suas rotinas. Planeje com base nas rotinas.
Por que, Jorge, planeje com base nas rotinas? Rotina é toda ação recorrente. Rotina é tudo aquilo que você faz de maneira repetida dentro da sua semana. E as suas rotinas, elas sustentam o seu planejamento. Quando você tem rotinas que sustentam o seu planejamento, quando você tem rotinas que são sustentáveis, você tem o controle do seu tempo, você tem o controle dos seus projetos e você consegue fazer aquilo que você planejou com consistência. Então, eu planejei a primeira semana, eu consigo executar. A segunda, a terceira, a quarta, óbvio que eu vou ajustando, eu não preciso fazer tudo, enfim, mas eu vou sendo consistente nesse caminho. E eu só consigo fazer isso se eu tenho rotinas que sustentam o meu processo. Porque senão, o que vai acontecer? Vai acontecer que a primeira coisa que eu vou deixar de lado é a minha saúde. A primeira coisa que eu vou deixar de lado são as minhas horas de sono, é o tempo que eu passo com as minhas filhas, é o tempo de qualidade que eu tenho com a minha mulher, é o tempo de descanso que eu tenho, o tempo de descompressão, do lazer, do hobby. Por quê? Porque eu preciso dar conta de todas as tarefas que apareceram no meu dia, porque eu preciso zerar a minha lista de tarefas, porque eu preciso fazer tudo do trabalho, porque eu não posso deixar aquilo para amanhã, para depois. Sempre vai existir mais tarefas do que tempo. E para que você sustente a sua produtividade durante o ano todo de 2025 e qualquer ano que seja, você precisa ter estabelecido rotinas que sustentem o processo e que são autossustentável, que deixe o processo saudável, tá? Eu tenho 6 ou 7 rotinas aqui dentro do meu dia, dentro da minha semana, que vão sustentar as minhas ações e os meus planejamentos. Então eu faço um devocional todos os dias pela manhã, eu leio sempre no mínimo 10 páginas de um livro, eu faço atividade física no mínimo 10 minutos todos os dias, eu tenho tempo de qualidade com a minha filha e com a minha esposa basicamente todos os dias, eu me hidrato bem, eu tenho uma rotina de higiene do sono para eu dormir bem, para eu dormir no mínimo 7 horas por noite. Então você vai criar essas rotinas de sustentabilidade que vão tornar você biologicamente pronto e pronta para enfrentar aquilo que o dia vai te propor, tá? Então, por isso que você precisa definir aquilo que é importante e você precisa começar a planejar o seu 2025 com base nas suas rotinas. Então, responde essa pergunta que eu vou te fazer agora. Quanto tempo você vai ter para suas rotinas em 2025? Quanto tempo você vai ter para praticar atividade física, para ler ou para estudar, para fazer a sua oração, seu devocional, a sua espiritualidade, para suas filhas, para sua esposa, para o pai, para a mãe, para a namorada, para o namorado, para você fazer boas escolhas alimentares, para você se hidratar? Quanto tempo você vai ter para suas rotinas de base? Esse é o primeiro ponto, é assim que a gente começa o nosso planejamento. Tá? E a quinta e última dica aqui que eu vou entregar para vocês é: você precisa definir as prioridades do dia. Você não pode começar um dia, ou não deveria começar um dia sem estar com as suas prioridades definidas, tá? Porque se você não define as suas prioridades todos os dias, você vai viver no automático. E viver no automático é, como eu já disse agora há pouco, é você deixar suas rotinas de lado em nome daquilo que se tornou urgente, em nome de ficar apagando incêndio o tempo inteiro. E aí aquelas atividades que elas são importantes, mas que não eram urgentes, elas se tornam urgentes, e aí você vive somente correndo atrás de tarefas urgentes. E aí você vira o bombeiro, você fica só apagando incêndio o tempo inteiro. Então é preciso definir o que é prioridade para que você pare de sacrificar as suas rotinas, para que você pare de sacrificar aquilo que é importante para ficar correndo atrás o tempo inteiro daquilo que é urgente. Então,
O que é que eu faço? Eu defino todos os dias uma tarefa prioritária essencial, 2 tarefas importantes, 3 tarefas desejáveis e eu coloco energia e tempo para construir essas tarefas durante o meu dia. Só que tem um porém. Você só vai conseguir colocar essas 5 dicas em práticas se você tiver clareza da onde que você está indo, para onde você está indo no ano de 2025. Por isso que agora você precisa assistir este vídeo que está aparecendo aqui para você, onde eu te ensino como é que você vai escrever os seus projetos para 2025